eu gostei muito da exposição da Flávia, que livro anterior também, e a Flávia comentou da experiência dela com as crianças e a moqueca. E aí eu fiquei pensando, é ótimo as crianças comerem de tudo, conhecerem de tudo, né? Mas todas as crianças deveriam comer. E eu conheço várias crianças que não conheciam nenhuma outra fruta que não fosse a banana. Então, a nossa apresentação hoje vai passar um pouco por isso, e a gente vai começar com uma história. Espero que gostem. Era uma vez uma menina muito magrinha e tímida. Quando a questão era comer, ela não conseguia engolir nada. Mastigava 100 vezes a mesma coisa, até mesmo a sopa. Tudo a encantava. A florzinha, o sol, os animais e as pessoas. Ela foi crescendo e percebeu que havia gente pobre, que não tinha tanto de comer quanto ela, uma casa tão bonita quanto a dela e uma cama tão quentinha. Existiam crianças que não tinham brinquedo e andavam de roupas rasgadas e sem sapatos, até mesmo no frio. Ela cresceu um pouco mais e percebeu que vivia em um mundo cheio de possibilidades descobertas que abriam-se à sua frente. Quanta coisa para conhecer! Existia ciência, existia música. Se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer. Uma sociedade organizada. E existiam até meninos. Falaram para ela que as crianças eram o futuro do Brasil. E ela acreditou. E quando se crescesse, então, poderia ser qualquer coisa que quisesse. Mas e aquelas crianças do sinal? Será que elas também seriam o futuro do Brasil? Será? Será? Bom, ela cresceu um pouco mais e entrou... E entrou na faculdade de economia. Teve contato com termos como inflação, política interna e externa, dívida pública e desenvolvimento econômico, default, moratória, etc. Contaram para ela que o Brasil era um gigante adormecido. E ela concordou. Começou a perceber por si só que haviam 2 Brasis. Um que tinha muito e um que tinha quase nada. Por quê? Por quê? Com o tempo chegaram as responsabilidades. Houve casamento. Desencalhei! Nasceram os filhos. E ela começou a trabalhar. Amor por filhos é uma coisa difícil de explicar. É tão grande, as crianças são tão vulneráveis, todas as crianças deveriam ter um bom começo. Para ter um bom fim. Pois é. Percebeu, então, que haviam várias coisas que não faziam sentido. Como pode ter 70 milhões de brasileiros, 70 milhões de brasileiros, que vivem na linha da miséria, sendo nós um dos países mais ricos do mundo? Como podemos ser o 4º maior país produtor de alimentos do mundo e o 6º em subnutrição? Gente, como podemos jogar fora todos os dias milhões de quilos de alimento, 39 milhões de quilos de alimentos, todos os dias, sabendo que existem milhões de pessoas que estão passando fome? Se nós fôssemos listar todos os absurdos que existem lá fora, teríamos uma lista de 100 quilômetros. Ela queimou os miolos e viu que a resposta era óbvia. A gente tem que ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Gandhi, 1900 e bolinha, ó. Como vocês viram, então, a criança virou menina e a menina virou moça. E decidiu que não queria ser conivente com o que as pessoas achavam normal, pois para ela aquilo não era natural. Ela já vinha matutando há muito tempo dentro dela a ideia de criar uma ponte entre onde sobrava e aonde faltava alimentos.
porque não sei se vocês sabem também que o Brasil desperdiça muito alimentos. A gente já produz mais de 100% do que a gente precisa para comer, e mesmo assim tem gente que não tem acesso ao alimento. Então, ela imaginou, por que não criar um banco de alimentos? Não, no money. No money. Investir em gente. Bom, ela encontrou imensa resistência. Todos diziam que ela era maluca. Você já paga imposto, menina, pra quê? Você está fazendo um desserviço social. Ah, mas desse jeito que o governo não se mexe mesmo, não é? Você vai parar na cadeia. E assim, ouvindo só a si mesma e aqueles que não tinham voz, a ONG de Alimentos estava fundada e continua lançando pontes até hoje. Hoje, mais madura, ela está colhendo frutos dessa empreitada. Não somente alimenta, mas educa e transforma. Então, em um pouco mais de uma década, nós já arrecadamos 4 milhões de quilos de alimentos que teriam lixo como destino só porque não foram vendidos. Estavam perfeitos para o consumo. Conseguimos, então, complementar 40 milhões de refeições em um pouquinho mais de uma década. Além disso, fizemos vários censos antropométricos, temos convênios com faculdade de nutrição, produzimos vários trabalhos acadêmicos e também produzimos várias palestras para falar sobre o tema de uma forma mais profunda. E alimentamos 22 mil pessoas com isso todos os dias. Todos os dias. Moral da história: somos o que escolhemos enquanto indivíduo e enquanto sociedade. Porque a sociedade é a somatória de cada escolha individual. Cada atitude conta. Que mundo queremos deixar para os nossos filhos, mas que filhos queremos formar para o mundo, são questões que hoje andam juntas, de mãos dadas, e que a gente deve deitar um olhar sobre essas questões, né? Então, vamos assumir a nossa responsabilidade, porque está nas nossas mãos. Que fim você acha que vai ter essa história? E foram todos para sempre. A gente não tem certeza ainda, mas é o que a gente quer, né? Fim da história. Fim da história. Então, na realidade, eu queria contar para vocês que eu sempre fui, como a história tentou contar, uma pessoa que percebia que as coisas à sua volta não estavam certas, assim, que tinha muita coisa que não fazia sentido, que a gente estava dando um tiro nos próprios pés. Então, quando eu tinha 37 anos, hoje é um pouco antes, né, eu tive um diálogo interno comigo mesma. E eu pensei, eu vou só continuar pensando, eu vou fazer alguma coisa a respeito. Como vocês viram, eu sou economista de formação, estudei muito antroposofia também, tenho uma certa facilidade para comunicação, assim, na área de revistas, comunicação, etc. E aí, o que eu pensei? Eu vou me colocar a serviço de um bem maior. Não custa nada dar um pouquinho de mim. Fiz uma coisa organizada e hoje vocês viram o tamanho que a ONG adquiriu, né? Esse é o nosso testemunho. Eu queria dizer que para o gigante adormecido acordar, basta que a gente abra um pouco os olhos e que a gente passe a fazer, de fato. Né, porque a gente tem condições de fazer, principalmente esse Brasil que está aqui. Esse realmente tem condição de fazer. Né? E eu gostaria de dizer, então, que isso também é um testemunho de uma democracia participativa, porque hoje o que acontece? A gente tem uma democracia representativa, onde a gente vota, a gente põe lá nosso voto nas urnas, né? Aí tem um eleito que, teoricamente, está nos representando, mas, na minha opinião, está nos representando muito mal. E a gente só vai conseguir fazer com que, de fato, o verdadeiro aconteça, que eles trabalhem para nós, se a gente começar a dizer o que a gente quer. Só se mata a fome abrindo a boca, e muitas outras questões também. Se a gente não colocar claro o que a gente quer, se a gente continuar aceitando tudo que é errado, sem tomar nenhuma atitude, a gente vai ter exatamente o que a gente plantar. Né? Então, exatamente. Costumo dizer que o alimento é uma metáfora universal. A fome e o desperdício também. Né? A gente tem fome de educação, a gente tem fome de amor, a gente tem fome de justiça, fome de transporte, fome de moradia, fome de alimento em primeiro lugar, alimento é vida. Vocês, mais do que qualquer um,
devem entender isso, pois a gente trabalha com ele o tempo todo, né? O desperdício também é metáfora, né? Para tudo a gente desperdiça muito da gente mesmo, muito tempo, mas a gente desperdiça coisas concretas como, por exemplo, o dinheiro público, né? Que a gente paga os impostos e a gente não tem o resultado que a gente merece. E o alimento, né? A gente não se alimenta só de comida, como foi colocado aqui também. Nós somos humanos, a gente se alimenta de paz, de alegria, de música, de sexo, como ele falou, a gente se alimenta de tudo isso, né? E a gente precisaria tentar olhar um pouco para quem não está conseguindo essa alimentação também. Eu acho que isso aqui é bonito de ser humano. E o trabalho da Nina Rosa, essa é a Nina Rosa, ela também trabalha conosco. Num projeto que eu criei, que se chama Alimentando a Transformação Social, outra metáfora. É um projeto que vai do maternal até o terceiro colegial, para as escolas privadas, porque a ONG trabalha de 3 formas distintas, mas interligadas. A primeira forma realmente é colhendo esse alimento, que foi sobra de comercialização. A gente passa a manhã inteira colhendo os alimentos e entregando à tarde para as entidades assistidas. A segunda forma de trabalho é tendo ações profiláticas voltadas às entidades carentes. Então, a gente ensina para essas entidades como manipular corretamente os alimentos, como armazenar os alimentos. A gente consegue mexer no cardápio, para que aquele cardápio seja mais balanceado. E essas cuidadoras, elas, a maioria, todas que nós encontramos não tiveram educação formal, então elas absorvem, elas bebem toda essa informação como se fosse um néctar e conseguem produzir um alimento de muito maior qualidade. Isso tem uma consequência muito positiva, como vocês devem imaginar. Dentro da segunda forma de trabalho também existe os convênios com as faculdades de nutrição, né? E aí a gente consegue fazer avaliações antropométricas nas entidades assistidas pelo nosso programa. E, infelizmente, a gente encontra um desvio histórico na faixa de 33% de desvio nutricional. Né? Então, você vê que tem desnutrição, tem desnutrição, subnutrição no Brasil, principalmente nos grandes centros, que a gente está longe da produção, está longe da terra. Isso existe de verdade. Né? Sem demagogia, isso aqui não é Fome Zero. Oxalá o Fome Zero funcionasse. Né? Então, nosso tempo acabou? Nosso tempo acabou? Então, Nina. Só gostaria de agradecer. Só um minuto. Meu nome é Monique Franco. Como cidadã, eu fico muito feliz de poder compartilhar essa história. Essa ideia da brincadeira do palhaço é exatamente porque Luciana, dentro da história dela, foi chamada de maluca por ter uma ideia como essa. E eu acho que a gente brinca de quem é esse louco dentro da sociedade e quem é o sábio, desde a época dos bobos da corte. A gente precisa dessa figura para representar a nossa liberdade de expressão. E a gente já não precisa mais dessa figura, a gente já tem a liberdade, mas a gente perdeu pelo que se expressar, por onde se expressar, pelo que lutar. E aí, dentro disso, dentro da função que eu ocupo na sociedade, como palhaça, vocês como chefes, nutricionista, qual é essa função que vocês podem também ocupar dentro da sociedade para ajudá-la? Exato. E você tinha uma frase. É uma frase de Francisco de Assis, que ele diz que a gente tem a serenidade para saber o que a gente pode mudar, serenidade para saber o que a gente não pode mudar e discernimento para diferenciar uma coisa da outra. Eu queria dizer também, finalizando, que fica aqui um convite, então, para vocês. Eu não sei se vocês sabem que hoje 65 milhões de brasileiros vivem em insegurança alimentar, que significa eles não sabem se vão ter o que comer no dia de amanhã, em quantidade e qualidade. Né? E que 16% de todas as nossas crianças abaixo de 5 anos são desnutridas. Esse é o final da história hoje, mas o final pode mudar. Então, quem quiser achar que faz sentido, por favor, nos procurem. Tem muita coisa para falar. Tem a lei do bom samaritano, tem gente que acha que não pode doar. A gente acabou de fazer um livro para a utilização das partes não convencionais dos alimentos, que culturalmente casca, tal, e semente é jogado fora. É uma coisa que a gente acha que tem que reverter também para se alimentar melhor e também para gastar menos dinheiro para as populações de baixa renda. Então, tudo isso é um processo, é um projeto que a gente tem dentro do nosso bojo. Como a gente disse, a gente alimenta, educa e transforma. E aí eu também peguei uma frase que é do autor do Pequeno Príncipe: o futuro não é um lugar onde estamos indo, mas um lugar que estamos criando. O caminho para ele, o futuro, não é encontrado, é construído. O ato de fazê-lo muda tanto o realizador quanto o destino. Obrigada pela oportunidade.